Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos ao webinar Democracia sob Ameaça, as eleições presidenciais de 2022 no Brasil. Essa conversa será em português e em inglês. Você tem acesso à tradução simultânea ao escolher o canal desejado aqui no Zoom. Eu sou Daiane Tamanarra, eu dou aula de português na Rutgers University, New Brunswick, e eu vou mediar essa conversa aqui ao lado do professor Daniel Silva. Tudo bem, Dani? Tudo bem. Hello, Diane. Everything's good with me. Nice to see you. We are very used to doing this host and co-hosting duties with our kiosk events. So it's nice to take up this topic, very timely topic with our guests tonight. As a way of introduction, I am Daniel Da Silva, professor of Portuguese at Rutgers University, New Brunswick, Department of Spanish and Portuguese, and together with the Brazil Working Group of the Center for Latin American Studies and the Rutgers University Newark School of Arts and Sciences, along with the graduate program in Peace and Conflict Studies. Welcome to our discussion on that upcoming presidential election in Brazil. I am Daniel Da Silva. My co-host here is Daiane Tamanarra, as she's introduced herself, and we have our graduate fellow in Luso-Afro-Brazilian cultures, Ariela Parisi, who's on board with us, and also our translator today, if you're using his interpretation, André Nascimento, who's an artist and a professional at this, and also a PhD candidate at Cornell University. Thank you, André, for your services tonight. Our guest speakers to talk about the upcoming election and some of the issues and implications around the election are journalist and author of O Negócio Já Era, Juliana Del Paiva, professor of anthropology and director of peace and conflict studies at Rutgers University, Newark, Sean T. Mitchell, and Professor Ligia Sabag Fadish of the Brooklyn Institute for Social Research. And I'll give a deeper introduction to them in just a moment. Daiane? Sim, eu vou falar aqui da Juliana. Bom, antes disso, né? Bom, a gente está fazendo esse webinar porque neste domingo, no dia 2 de outubro, milhares de brasileiros vão escolher quem vai governar o país nos próximos 4 anos. E essa vai ser uma eleição histórica. Pela primeira vez, um atual presidente, o Jair Messias Bolsonaro, concorre com um ex-presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. Os dois, de acordo com as pesquisas eleitorais, são os primeiros colocados. E para conversar sobre essas eleições e o futuro do Brasil, nós temos aqui 3 convidados muito importantes. Dani. See, I think we decided to start with Sean, yes? Exatamente. And then to Ligia and Julia. So it's my pleasure. I first met Sean as an undergraduate student myself at Rutgers Newark, and it's for me, such a pleasure to be in this context with him, still learning from him today. Sean T. Mitchell is an associate professor of anthropology and director of peace and conflict studies at Rutgers University, Newark. His ethnographically based work focuses on the politics of inequality, particularly in Brazil. He's the author of Constellations of Inequality, Space, Race, and Utopia in Brazil, which won the 2018 Sérgio Buarque de Holanda Social Science Book Prize from the Latin American Studies Association Brazil section, along with many articles. He recently co-edited the book Precarious Democracy, Ethnographies of Hope, Despair, and Resistance in Brazil, which just came out in a Brazilian edition, Democracia Precária, Etnografias de Esperança, Desespero e Resistência no Brasil. Sean, welcome. Thanks so much, Danny, and by the way, I learned from you too. So it's nice. I mean, it's the best possible thing in a former student. So, and thanks for the generous introduction. And it's great to be here. Thank you, Danny and Daiane, for organizing this exciting panel, and to Andre, who is doing the very difficult work of translating it, and to all the institutes across Rutgers that supported it. And it's also great to be here on the panel, Ligia and Juliana, with the two of you. I'm going to speak in Portuguese for a moment. Eu vou falar em inglês e estou feliz que a Andrei está fazendo esse trabalho de tradução simultânea para esse evento, mas eu só queria falar em português um pouco para o momento, para o público brasileiro, para dizer eu sou
Estrangeiro, sou um gringo que escreve sobre o Brasil e estou com vocês e torcendo para o Brasil, que eu amo neste momento tão complicado e difícil para o país. So back to English. We're here to talk about the Brazilian presidential election and its stakes. And, I'll just lay out some basics for those who have not been paying close attention to those elections. They are about to happen on Sunday, October 2nd. According to Brazilian election law, if no candidate gets above 50% of valid votes, the two top candidates will go to a second round on October 30th. Former President Luiz Inácio Lula da Silva, universally known as Lula, of the leftist Workers' Party, the PT, which I'll refer to as the PT, has been leading consistently in those polls. And recent polls show him to be gaining ground, with the most recent polls putting him just above that 50% mark. Whether this will need to go to a second round is uncertain. The current far-right president, Jair Bolsonaro, has been in the mid-30s, more or less. And there are a few other candidates still in the race. Ciro Gomes, Simone Tebet, polling in the single digits right now, along with a few other candidates, who are around like 1%. There have also been increasing incidents of political violence, in particular attacks on Lula supporters by Bolsonaro supporters. So it's tense. And one reason that it's particularly tense is, we don't know whether the election will go to a second round. And just as importantly, we don't know what will happen because Bolsonaro, who at this point does not seem to have a legitimate path to electoral victory, has been threatening some kind of coup. Of course, like Donald Trump, under the pretense of defending against electoral fraud, been threatening this for the last year or so. Moreover, he and his politician sons are under serious criminal investigation, something you'll hear a lot more about from Juliana. Notably, a couple months ago, this report came out of their family purchasing 51 pieces of real estate in cash since Bolsonaro has been in politics. And elected office protects him from prosecution. So there's a real sense in which Bolsonaro probably views holding on to office as existential. Right? The stakes for him, I imagine, are more than political. So I said this election is important, but don't just take it from me. Steve Bannon, who's the former Trump advisor who supported Trump's attempt to stay in power after the 2020 elections in the US, and who has been attempting to organize far-right political leaders worldwide, called this election the second most important in the world back in 2020, after that election in the US. Many people think this is an important election. I don't have a ton of time here, and I know that Ligia and Juliana will get into some more of the stakes of this election in different ways in Brazil, where the stakes are very high, and I'd be happy to talk more about that in Q&A. But what I think I want to do is to clarify a bit more about how Brazil got to this point, because I think there are a number of common cliches about Brazilian politics that circulate and that are ubiquitous in media reports. And I want to unpack some of those cliches to understand how Brazil got to this perilous moment and how I think those things are often understood or misunderstood. I have to skip through a lot here because of time, but I'd be very happy to elaborate on any of these points in discussion. Also, all of the cliches I'm going to mention, there are some ways in which there's some germ of truth in all of them, but they also contain a lot of falsehoods and become just kind of automatic ways of thinking. So the most important set of cliches have to do with corruption. We're used to hearing how especially corrupt Brazil's politics are, how so many of Brazil's problems have their roots in corruption. And of course, there's plenty of graft and bribery in Brazil's politics, as we're going to hear about from Juliana, who's done incredible work on that. But it's worth asking why we never hear such characterizations of US or European politics, which are, in fact, also very corrupt. In the US, we have, and I'm speaking from the US, of course, we have a political system in which candidates,
and thus politicians in power are largely enthralled to different sorts of donors, many of them extremely wealthy individuals or corporations. Politicians routinely get rich after leaving office with lucrative industry or consulting jobs, or by giving highly remunerated speeches after they leave office. And all of this shapes the policies that we get, policies that go on because of the outsized power of the United States that go on to affect the entire world. Much of this is actually illegal in Brazil, so it's more easily characterized as corruption. But we should raise an eyebrow when the idea of an especially corrupt Brazil or Latin America is invoked in comparison to its counterparts to the north. And corruption is frequently discussed when talking about the rise of Bolsonaro. It is and was crucial to his electoral discourse and current and present attacks on the PT. But much less frequently noted than that is the role of the politicization of anti-corruption in the rise of Bolsonaro. And there's an important case to make there. So the impeachment of 2016 President Dilma Rousseff and the arrest of Lula were carried out with the support of the massive anti-corruption investigation Operation Lava Jato, known as car wash in English. The support for the impeachment was indirect, and the support for the arrest when Lula was front runner in the 2018 election polls was direct. And we know from leaked transcripts among the chief judge, Sergio Moro, and the key prosecutors in the case that they were operating with political intent to remove the PT from power, and they knew they didn't have evidence to successfully put Lula behind bars. But they knew that Moro and his allies would be the ones adjudicating the case. We also know, and this is important for me to highlight because I am a US scholar who studies Brazil, that the operation had the support of the FBI and Department of Justice here in the United States in violation of Brazilian law. They certainly had the support of most Brazilian and foreign mass media. So the breakdown of Brazilian democracy and democratic institutions preceded the election of Bolsonaro. And anti-corruption, politicized anti-corruption, was at least as important a factor in this as what we generally call corruption itself. So we should be wary about this cliche of, Brazil's so corrupt, that's why things are messed up. We hear this in Brazil and outside of Brazil, of attributing Brazil's situation to a supposedly special Brazilian predilection for corruption. And not also to the effects of a broadly supported and highly politicized anti-corruption politics. I should note that in my own ethnographic work, so I'm not really talking about my own ethnographic work, I'm an ethnographer, I do research with people in different places, in Brazil in particular. Corruption is important to, the way people talk about politics every day. It's not just some idea that exclusively comes from the top. And I'm also not denying that massive corruption exists in Brazil, of course it does. But this idea of corruption as some special property of Brazil, of Latin America, or the global South, always in comparison to a supposedly clean global North, is what anthropologist Michel Rolph-Trouillot would call a geography of imagination that structures our thinking. And besides being linked to this long decay of Brazilian democracy, the geography of imagination that underwrites the identification and punishment of corruption in highly unequal ways has important effects in exacerbating global inequalities. And just very quickly, numerous Brazilian economists have shown that the damage done to Brazilian companies by car wash has been a major factor in Brazil's prolonged economic crisis of the last decade. Whereas, by comparison, the US financial firms responsible for the fraud that precipitated the 2008 global economic crisis were mostly protected as too big to fail. So this differential application of corruption politics has all sorts of political and economic consequences. So that's corruption. Here are some other cliches in the bit of time that I have that I think we should be wary of. One is about the 16 years that the PT were in power. This was very common, especially on the left, when they were in power, this idea that they didn't affect structural change. And I don't think that's right. You had some 40 million people out of poverty during that period, significant inequality reduction.
for the first time in Brazil's history, you had poor and Black people in federal universities, which were massively expanded, significant reductions to deforestation, workers' rights for domestic workers. Obviously, there are limits to this, and it's not total structural change, but those are important structural changes. And again, keeping this international focus, that's important to me. Progressive change in Latin America is a very, very difficult needle to thread, right? It faces, on the one hand, entrenched inequalities built out of slavery and settler colonialism. And on the other hand, the shadow of the United States, which past and present has frequently intervened against such change to the South. Another cliche, Bolsonaro is a nationalist. We see this all the time. It's always described as a nationalist. And there is an important nationalist element in Bolsonaro's rhetoric in particular, including the ominously Hitlerian campaign slogan, Brazil above everything, God above all. But while there's some truth there, this nationalist rhetoric coexists with the automatic alignments that he assumed with the Trump government in matters of foreign policy, and trying to push through a wish list of privatizations to foreign capital. This is notably different from the emphasis on autonomous national development that has generally been the hallmark of Latin American nationalisms. And we shouldn't let our thinking about Bolsonaro and his government be clouded by his use of the kind of symbols of nationalism. Another cliche that you see all the time is that Bolsonaro is a populist. And there's a strong popular element in Bolsonaro's appeal to a kind of anti-politics and violence against those whom he characterizes as enemies, whether criminals or communists. But calling the new right populist is, again, a cliche that takes their rhetoric at face value more than I think we should. Bolsonaro and his University of Chicago trained economics minister, Paulo Guedes, are in fact highly elitist in much of their attempted policy and have been supported by many elite institutions. So we let those institutions off the hook by putting the blame on the popular, on the populace, on a purported populism. And finally, the last cliche that I want to note is another one. I see it all the time, every newspaper article I read about this topic, that the environment and development stand opposed in the Amazon. And environmental policy is crucial in this election, right? Bolsonaro's encouragement of deforestation in the Amazon has been devastating and matters to all of us in a world of worsening climate change. But we see this cliche that pits the environment against development all the time if we pay attention to public discourse about Bolsonaro's environmental policy, that he's sacrificing the Amazon for the economic needs of everyday people, of poor people. But strip mining, desertification of the forest, polluting rivers, right? None of this is, in fact, development, right? And will do very little to help those poor people in the Amazon or elsewhere. So again, we shouldn't fall prey to the cliche that mistakes environmental destruction for quick cash with development. So I'm not sure how much time I have left. 5 minutes, perfect. So I want to end this brief talk on what is, for me, a somewhat optimistic note. And I know we have different political perspectives here, and that's fine. We can talk about that in the discussion. But I think there's some reason for optimism. My reading of the current situation is that Bolsonaro does not have enough support of Brazilian elites and, crucially, of Brazil's military and police forces to be able to successfully carry out a coup. He will try, and these will be some perilous and tumultuous months ahead for Brazil, but it doesn't seem to me like he has enough support and power to succeed. And why do I think that? Well, there are a few reasons. One, the Biden administration does not seem like it will support a coup by Bolsonaro, right? He's so often characterized as Trump of the tropics, hoping to pull off something similar to what Trump failed to do on January 6, 2020. This cannot be appealing for a Democratic Party president. And generally speaking, right-wing coups in Latin America have had the support historically of the United States. Another reason that I think Bolsonaro won't be able to pull off a coup, there was an internal study of Brazil's military high brass, which was leaked to the press about a month ago. The study found significant support for a coup among the Navy and Air Force, but limited support among the Army and military police.
And I don't think he could pull it off without support from those heavily armed forces that are really crucial to the monopoly on the use of force within the national territory. So finally, the last reason, if, as some polls suggest may happen, Lula is able to pull off a first-round victory, it will be much harder for Bolsonaro to cry fraud. Regardless, whether there's a first-round victory or not, none of the polls suggest that this will be a close race. And it's much harder to make a claim of fraud if the result is a resounding landslide, which is what all of the polls indicate at this point. But so when Lula assumes the presidency on January 1st, things will not get easy. So I was optimistic, but there are many things will not be easy. As with former Brazilian President Dilma Rousseff, Lula has chosen as his vice presidential candidate an ideologically flexible individual, historically associated with the center-right, Geraldo Alckmin. Given the many forces that Lula's up against, both Brazilian and international, I think it was probably a good decision, but it could easily become dangerous later in Lula's presidency, as it was for Dilma. Any government coming into power in Brazil will face our perilous economic and political times. And to the extent that a Lula government confronts important power centers, confronts capital, Brazilian or foreign, some of which will be necessary should Brazil kind of go back onto a kind of progressive course, the government will face all kinds of opposition, including a resurgent far right in Brazil, with or without Bolsonaro, including many who will oppose the party not on the far right, and including perhaps more benign appearing lawfare attacks, such as those that degraded democracy from 2015 on and set the stage for Bolsonaro's presidency. So a loss by Bolsonaro and a Lula presidency will not guarantee anything for the Brazilian people or for Brazilian democracy, but it would create the possibility for the expansion of democracy, both political and social, that an increasingly unequal Brazil with increasing political violence needs, in my opinion. A continuing Bolsonaro presidency, on the other hand, would foreclose those possibilities. Those things could happen, best case scenario in a Lula government. They definitely won't happen in a Bolsonaro government. So I'm not Brazilian. What am I talking about Brazilian politics for? I do research in Brazil. I love Brazil. I have many deep ties to the country. I've been doing research there for 2 decades. But part of the reason that I thought I should weigh in on this election, and I think I will probably write this up, this little talk, and publish it somewhere probably after the first round. But the reason is partially because of the international dimensions, right? As I've said, the United States was and is deeply implicated in economic and political outcomes in Latin America. So I see part of my responsibility as a US scholar of Latin America to investigate, speak, and write about that. And there are other international dimensions to this election, right? I've spoken about the stakes in the Amazon and for the global climate. But I also think that in our world, which is perilously perched back into a Cold War stance, one that includes the unthinkable threat of nuclear weapons, from which humanity barely escaped the last Cold War by sheer luck, we're all better off with a Brazil that takes an independent path, like it set during 16 years of PT governance, modeling a social democratic path to poverty and inequality reduction and environmental protection that doesn't immediately accept the dictates of the world's consolidating power blocks. So I take heart in the fact that a majority of the vast Brazilian population seems to want something like that. And that's the end of my talk. Thank you all so much. Thank you so much, Son, for that great talk. And we're going to transition to Ligia, but I want to, there have been some questions already, which we'll get to at the end of all 3 presentations, but you've left us thinking about connections between our political context, North American and Brazilian, or US and Brazilian, I should say. And also there are some questions about the corporate context, right? Or is money in politics similar in the US as in Portugal? We'll get to those specific questions at the end of our talk, but I'll leave it with you so you can think about it a little bit. These were things that came up as you were talking. I want to remind our attendees that
in the question and answer period, you will be able to talk if you raise your hand. I can then give you access to voice, and you'll be able to ask your question of our participants. And also to select the language of translation on the bottom, podem selecionar o idioma que preferem along the Zoom menu if you need translation. And then also, Sean, if you want to think a little bit about what the Italian election that just happened, does that resonate in the same way? And for me, I'm curious to ask you about not just the Trump and Bolsonaro connections, but the Biden-Bolsonaro kind of tensions that you mentioned. So I'm excited to come back to you. But in the meantime, our next guest, it's my pleasure, my honor to introduce Professor Ligia Sabag Faves, a member of the core faculty at Brooklyn Institute for Social Research. She possesses a PhD in economics with a focus on development economics, labor economics, and gender from the University of Campinas in Brazil. She has served as director of the Department of Alternative Income at the Secretary of Women for the City of São Paulo, and an organizer of the Gender Working Group of Young Scholars Initiative of the Institute for New Economic Thinking. She is also a member of the International Association for Feminist Economics. Prior to joining the Brooklyn Institute for Social Research, she was faculty at Escola Superior de Administração e Gestão Strong, teaching courses in macroeconomics, public finance, Brazilian economics, and development economics. Ligia Sabag Faves, please welcome and thank you for being here with us. Thank you, Daniel. Muito obrigada. Bom, eu vou, obviamente, falar em português, porque acho que faz mais sentido. Eu quero começar agradecendo a Rutgers University pela oportunidade, por abrir o espaço para a gente falar. Eu agradeço muito, Sean, pelo convite e pela iniciativa, porque realmente, assim, o que o mundo pensa do Brasil importa, né? Importa na nossa vida real. E aí é importante a gente conseguir ter espaços para discutir esses problemas que parecem internos, mas que no final vão muito além disso, né? Quero agradecer o Daniel da Silva e a Daiane Tamanara por receber a gente, por organizar o painel, e a Juliana e o Sean novamente por estarmos juntos aqui nesse painel, para a gente conversar um pouquinho. E o André, pelo trabalho de interpretação. Bom, eu vou falar um pouquinho de um tópico que parece que, assim, que as pessoas de primeira mão pensam que é um tópico mais específico. Então, eu vou falar do impacto dessas eleições para as mulheres. Específico, mas nem tanto, porque as mulheres são mais de 50% da população brasileira, né? E mais do que isso, as questões de gênero impactam também aos homens, né? Impactam a todos e todas nós como seres humanos. Então, eu vou tentar colocar um pouquinho o que está em jogo para as mulheres e para todas e todos nós nessas eleições. Eu vou pedir licença para compartilhar minha tela, para ver se a gente eu consigo colocar algumas coisas aqui, alguns pontos para vocês, para a gente poder debater. Só um minutinho, deixa eu compartilhar aqui. Não estou conseguindo compartilhar por algum motivo. Espera só um segundo. Pronto. Estão conseguindo ver? Sim? Obrigada. Bom, então, a minha fala está baseada num artigo que eu escrevi com outras 3 professoras sobre o artigo Mulheres, Trabalho e Emprego no Brasil. Então, o nosso ponto, o nosso tópico principal, nossa ideia foi falar um pouquinho sobre o que a gente entende, né, por uma agenda feminista e antirracista para essas eleições. Então, o arcabouço geral a redução das desigualdades sociais, ela passa necessariamente por uma agenda feminista e antirracista.
Então, esse artigo foi publicado na Folha de São Paulo e depois foi reproduzido pelo A Terra é Redonda, e foi no dia 3 de agosto desse ano, e foi escrito pela Bárbara Castro, pela Patrícia Vieira Trópia, pela Selma Cristina da Silva e por mim. Então, na minha apresentação, eu estou baseando um pouco nesse artigo, né, na discussão mais geral que a gente fez para escrever esse artigo está disponível na Folha e na Terra é Redonda. E então eu vou falar um pouquinho, rapidinho, assim, sobre a divisão sexual do trabalho, e como isso, obviamente, é uma questão estrutural, não só do Brasil, mas tem particularidades no nosso país. A desigualdade de gênero e raça no mercado de trabalho no Brasil, o que aconteceu com essa agenda neoliberal para as mulheres, né? O que aconteceu com as mulheres na pandemia, e aí vou focar um pouco mais na agenda, que a gente entende que seria importante. E, bom, aí eu volto mais um pouquinho para falar disso no final, mas como o Sean comentou, a gente recuperar o governo para um governo que atente para as questões das trabalhadoras e dos trabalhadores é o primeiro passo, não é o final. Então, a agenda, ela é basicamente, se tudo ficar bem, se tudo der certo, do início do ano que vem para frente, né? Então, assim, é uma agenda também de luta, né? Não é uma agenda que vai parar, que vai se resolver agora nas eleições, mesmo dando tudo certo. Então, bom, acho que a primeira coisa que eu queria comentar é que as mulheres, elas são inseridas no mercado de trabalho de forma subordinada. E no Brasil, só para a gente ter uma ideia, o tempo de trabalho não pago das mulheres é 21,4 horas por semana, enquanto dos homens 11 horas por semana. Então, esse trabalho doméstico e de cuidados, que é naturalizado como trabalho de mulher, por exemplo, socialização das crianças em casa, na escola, cuidados com alimentação, com saúde, tudo isso pesa bastante no fato de que as mulheres, elas são inseridas de forma subordinada no mercado de trabalho. Então, sobra menos tempo e menos liberdade para as mulheres no mercado de trabalho, porque elas são responsabilizadas pelo trabalho doméstico e trabalho de cuidados. E tudo isso é reforçado por filmes, novelas, campanhas de marketing. Então, eu vou comentar um pouquinho no final da importância de uma agenda, né, não só de políticas públicas, mas uma agenda também voltada para uma ressocialização das crianças e uma mudança mais geral de pensamento em relação à divisão sexual do trabalho. Mas a gente volta mais tarde para falar disso. Então, pensando aqui um pouquinho sobre a desigualdade de gênero e raça no mercado de trabalho, eu acho que é importante colocar que as mulheres, então, têm menor disponibilidade para o trabalho pago e menor flexibilidade também. E muitos setores têm uma certa construção social de mérito, então as mulheres, elas são colocadas, né, ou são aceitas em setores como ensino, cuidados, limpeza, até porque isso são atos naturais, né, são atos de amor, são atos quase de não trabalho, e quando eles são trabalho, eles são pior remunerados. Mas uma outra questão é que, assim, as mulheres, além de terem menos disponibilidade de tempo, ou seja, normalmente tem uma jornada de trabalho reduzida em relação aos homens, elas também têm uma renda menor por hora. Então, além de terem menos horas de trabalho, a renda delas é menor. Então, elas estão, em maioria, em trabalhos intermitentes, a partir do domicílio, para conciliar o trabalho de cuidados com o trabalho pago. Então, são a maioria em trabalhos sem carteira, sem remuneração, trabalhos precários. E tudo isso há uma ideia de opção, né? Essa coisa de conciliar o trabalho doméstico e de cuidados com o trabalho remunerado, ou por falta de oportunidade mesmo, porque é o que sobra e é onde elas conseguem se colocar. Além disso, a maioria entre os desempregados são mulheres e são mulheres negras, né? Principalmente. Então, para falar um pouquinho da questão de raça, que tem um peso muito grande, né, no Brasil,
tem toda uma herança escravocrata, mas, além disso, tem uma grande manutenção dessas desigualdades, o mito da democracia racial no Brasil, não vou entrar nesses detalhes, mas isso pesa, tudo que eu falei, que pesa sobre as mulheres, pesa muito mais sobre as mulheres negras. No geral, a população negra é maioria em trabalhos precários, é maioria entre os desempregados e as desempregadas. As mulheres negras são sobre-representadas em trabalhos domésticos remunerados, que são super baixos. Somente, bem recentemente, tiveram alguns direitos, nem todos, mas alguns direitos reconhecidos. E esses trabalhos são, obviamente, o que permitem que outras mulheres brancas e homens, no geral, possam se dedicar ao mercado de trabalho e terem remunerações superiores. Então, isso é só para... Isso aqui são questões estruturais, né, que sempre tiveram ali nas raízes dos nossos problemas. Essas questões estruturais, elas foram pioradas nos últimos anos. Durante o período que o Sean já mencionou, 16 anos de governos do PT, houveram algumas melhoras, algumas ações redistributivas, a melhora do Bolsa Família, a política de valorização do salário mínimo, são duas que são bastante importantes. Tudo isso foi descontinuado ou precarizado no governo Temer e no governo Bolsonaro, e, além disso, aprovada no governo Temer foi a emenda constitucional 95, que é a emenda do teto, né? Então, limitando gastos com saúde e educação. Obviamente, se não tem saúde e não tem educação pública, isso vai refletir e vai pesar ainda mais sobre as mulheres. São elas que acabam fazendo essa parte dos cuidados em casa. Outra questão é que as mulheres são mais prejudicadas por flexibilização da jornada de trabalho e dos contratos, e principalmente com uma precarização do trabalho, no geral, né, uma redução dos trabalhos formais, aumento do desemprego, as mulheres ficaram ainda mais expostas ao desemprego e aos trabalhos precários, e as que têm trabalho têm ainda mais dificuldade em conciliar jornadas longas e imprevisíveis, porque enquanto você tem um exército de reserva gigante, obviamente a pressão por você se dedicar 100% ao trabalho, quando você tem acaba sendo muito maior. Bom, um outro complicador que a gente teve na vida das mulheres recentemente foi, obviamente, a pandemia, né? Então, por um lado, as mulheres ficaram na linha de frente, então, saúde, cuidados, caixa de supermercado, empregadas domésticas, todas tidas como, inclusive, né, como trabalho essencial. Acho importante pensar que esse trabalho essencial, né, é um trabalho essencial para a sociedade, mas não valoriza a trabalhadora que executa esse trabalho. Então, elas ficaram muito mais suscetíveis à doença. A primeira mulher que morreu no Brasil foi uma empregada doméstica, né, na pandemia. Então, acho que vale a pena relembrar isso, e pegou Covid dos patrões, e outras mulheres ficaram sem renda, porque todos os demais serviços que não foram tidos como essenciais, então cabeleireira, manicure, né, restaurantes, então esses que não são essenciais, as mulheres foram demitidas ou ficaram sem o seu trabalho. Por outro lado, algumas mulheres puderam praticar trabalho remoto, né, nesse caso uma classe média, com uma condição um pouco melhor no mercado de trabalho, mas ainda assim ficaram muito sobrecarregadas, porque tiveram que conciliar trabalho produtivo e de cuidados, e aí, nesse caso, com as escolas fechadas, muito mais trabalho reprodutivo, né, dentro de casa. Então, eu acho que esses são alguns pontos que eu queria ressaltar aqui, de todos os nossos complicadores mais recentes. Então, como eu falei para vocês, por que eu estou chamando a atenção de todas essas coisas, né? Então, a gente tem questões de desigualdade estruturais e conjunturais no Brasil. E eu acho que a gente pensar nessas eleições em uma agenda feminista e antirracista para o trabalho, ela é importante, como eu disse, para o Brasil como um todo, para a sociedade brasileira, homens e mulheres. Então, essa agenda, no meu entender, passa pela regulamentação do trabalho,
Então, reduzir a jornada de trabalho sem redução salarial, limitar a flexibilização da jornada, então, do local de trabalho, de contrato, ou seja, limitar a liberdade do empregador em explorar a força de trabalho como lhe bem convier. E isso foi realmente permitido pela nova lei de 2017, né? Aumentar a licença parental, dividida preferencialmente entre os pais, no sentido de que os homens também tenham o direito de uma licença parental mais extensa, para que eles possam se responsabilizar pelo cuidado dos filhos também. Aumentar o salário mínimo, principalmente porque essa é a renda de muitas mulheres, especialmente as mulheres negras. Aumentar e melhorar os serviços públicos reprodutivos, creche, educação, cuidado para doentes, para idosos, saúde no geral. Aumentar a oferta de restaurante popular, de lavanderia coletiva, tudo isso para reduzir o peso, né, do trabalho reprodutivo. E ter campanhas públicas, né? Valorizar a economia produtiva em detrimento dessa economia financeira, valorizar e formalizar o trabalho, fazer campanhas públicas para redistribuir o trabalho doméstico e de cuidados entre os gêneros, campanhas públicas para desnaturalizar essa ideia de competências e habilidades que atribuem valores maiores, né, para trabalhos tidos como trabalhos de homem e menores para trabalhos tidos como trabalho de mulher. Implementar uma educação antissexista e antirracista nas escolas e proibir campanhas de marketing que reforcem papéis de gênero. E também raça, para eu incluir aqui um pouquinho mais. Então, eu acho que, como o Sean falou, isso aqui, essa agenda, ela é uma agenda 2023 para frente, né? O primeiro passo é a gente ter a possibilidade mínima de implementar essa agenda. Essa agenda, ela é uma agenda que a gente vai ter que lutar bastante por ela, mesmo na melhor das possibilidades, que é realmente a gente conseguir a vitória do Lula nas próximas eleições. Bom, eu acho que era isso que eu tinha para compartilhar. Eu fico aqui para a gente discutir um pouquinho mais. E, mais uma vez, muito obrigada. Thank you so much, Licia. If you want to just unshare your screen and there so we can see your full face. That was a great talk. You left me with lots of questions that I would just want to maybe ask that you can think about a little bit while Diana, do we know if our third participant will be joining us? Ela vai entrar sim, ela acabou de mandar mensagem aqui para mim, ela chegou em casa, deixa eu explicar para vocês, que a Juliana, ela estava no Rio de Janeiro e chegou agora em São Paulo, chegou agora, então ela estava, quando a gente começou aqui, ela estava no carro indo para a casa dela, e aí ela teve que sair, agora voltou, agora sim a gente pode apresentar a Juliana. Just one minute and we'll be introducing our guest, Juliana. Just one second. I just want to say, Licia, your presentation has left me thinking about similar connections or expectations that were alive during the campaign, the Biden campaign, as in order to do anything, every election in the US is presented as the most important election, right? And especially against Trump, it was like, in order to do anything, we have to get rid of Trump. And there was a lot of expectation for social policies, feminist policies, queer policies, just more kind of liberation, social change that motivated people, I think, at least on the left, to go to the polls. So you have me thinking, with that very detailed agenda, I mean, somebody send your PowerPoint to the campaign right now with that very detailed agenda. You have me thinking about expectation and then disappointment, right? Or what is that? What is it that happens once we elect the avatar, right? Or the savior figure, and how do we deal with the disappointment that surely follows? But Diane, please, if you'll present our third.
Agora, então, vou apresentar a Juliana. Primeiro, muito obrigada, Juliana. Eu sei que você estava super ocupada, encaixou a gente na sua agenda. Então, vamos lá. A gente convidou a Juliana Dalpiva. A Juliana é formada pela Universidade Federal de Santa Catarina e possui mestrado pelo Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil, da Fundação Getúlio Vargas. Trabalhou nos jornais O Dia, Folha de São Paulo, O Estado de São Paulo, O Globo e Revista Época. Obteve 8 premiações de jornalismo, entre elas o prêmio Líbero Badaró, de jornalismo impresso em 2014, e também foi menção honrosa no prêmio Vladimir Herzog, de Anistia e Direitos Humanos. Em 2019, recebeu ainda o prêmio Relatoria para la Libertad de Expresión, RELE, da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA. É colunista do portal UOL desde dezembro de 2020, quando começou a preparar o projeto do podcast UOL Investiga, A Vida Secreta de Jair, que trouxe à tona o envolvimento direto do presidente Jair Bolsonaro em um esquema ilegal de entrega de salários nos gabinetes dele e dos filhos. Ela também é autora do livro O Negócio do Jair, a história proibida do clã Bolsonaro. Juliana, muito obrigada, a palavra é sua. Boa noite, muito obrigada pelo convite, Daiane, Daniel, enfim, para os colegas aqui também de exposição, a Lígia, o Chan. Também vou falar em português, porque a essa altura já está demais para mim. Já estou exausta. Enfim, essa semana é a nossa semana da Olimpíada, né? A nossa Copa do Mundo. Então, estamos todos aqui exaustos. Esperando, enfim, pelo menos o primeiro turno acontecer. Ouvindo vocês aqui um pouquinho nessa correria até chegar em casa, achei muito interessante ouvir as perspectivas, tanto a perspectiva de gênero, que eu acho que é uma perspectiva que, a mim, pessoalmente, chegou muito, né, nesses últimos 4 anos, até pelo ponto de vista profissional. Nunca fomos profissionalmente tão marcadas e atacadas, nós mulheres jornalistas no Brasil. Então, eu diria que já era, para mim, pessoalmente, um despertar feminista há algum tempo, porque não fui criada num ambiente educada para ser, sabe, uma mulher feminista, embora não conscientemente, mas assim, sim com as práticas, mas sem a reflexão. Então, assim, com o passar do tempo, isso foi uma coisa que foi se colocando, mas, sobretudo, ela se colocou ao longo de acompanhar a última campanha presidencial e os 4 anos do governo Bolsonaro. A questão de gênero se impôs, assim, a nós jornalistas, porque fomos muito mais atacadas virtualmente, pessoalmente, o trabalho, a credibilidade, a ameaça contra a vida. Falo por mim, mas assim, falo por várias colegas jornalistas dos veículos mais conhecidos de imprensa no Brasil. Cito aqui a Patrícia Campos Melo, que foi o primeiro caso mais absurdo e agressivo que aconteceu, como repórter da Folha, que trabalhou a questão dos disparos em massa na campanha passada. E aí, enfim, depois se sucederam ataques a uma outra colega da Folha também, que na época trabalhava no Estadão, que é a Constança Rezende. Depois teve uns episódios muito graves envolvendo a Daniela Lima e a Vera Magalhães, mais recentemente. E, infelizmente, eu me somo aos colegas nesse sentido também, por também ter sido ameaçada pelo advogado do presidente da República, e também pelo assédio virtual, que todas nós, de algum jeito, sofremos dentro disso. E sofremos por quê, né? Por fazer o nosso trabalho. E aí, assim, aí que me traz para o painel, né, que é democracia em ataque no Brasil, ou, enfim, ameaçada, né, no Brasil. Veja, é uma semana eleitoral, né? A gente devia estar discutindo o futuro do Brasil, o que queremos para o Brasil, assim, queremos uma economia, de que maneira solucionar a situação de ter 13, 14 milhões de desempregados,
ou, enfim, como trabalhar o que aconteceu no pós-pandemia, né? Tanto no ponto de vista econômico quanto no ponto de vista de saúde. Enfim, o Brasil é um país com vários problemas estruturais, é um país extremamente desigual, voltou a ter um caso, né, assim, uma população de milhares, milhões de pessoas com fome. Então, assim, são inúmeros os problemas. Mas tem uma outra coisa que se soma a esses problemas e que é tão grave quanto, que é defender a democracia brasileira, né? E aí, como jornalista, eu me coloco numa situação que é o seguinte: a gente não é ativista como jornalista, né? A disputa partidária, a disputa política é dos partidos, é dos candidatos. Então, a gente acompanha esse processo. Jornalismo não é só denúncia, mas faz denúncia quando é necessário. Só que aí se impõe uma situação em que a gente tem um candidato que ataca a Constituição brasileira, ataca o sistema eleitoral brasileiro, que passou 30 anos da vida pública dele, na verdade, atentando contra a democracia brasileira. Porque não é agora que ele faz isso, não nesses últimos 4 anos. Ele construiu uma vida pública em torno de ameaçar a democracia brasileira. De dizer que tinha que fuzilar 30 mil, que o problema da ditadura não foi esse, de dizer que tinha que fechar o Congresso, de ameaçar a vida também do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, entre inúmeros outros episódios. Então, assim, não é hoje, nem nesses últimos 4 anos, nem nessa semana, e nem no último ano que Jair Bolsonaro ameaça a democracia no Brasil. Só que ao longo do tempo ele foi tratado como uma figura menor na política brasileira e por isso ele passava como um deputado do baixo clero que não importava, né? Porque ele não participava das grandes discussões, ele não tinha influência, ele nunca tinha demonstrado nenhuma ascensão política, assim, algum desejo de ser alguma coisa além de deputado federal. O que ele demonstrava, assim, era a vontade de criar um clã ali, um poder local, que ele, colocando um filho para ser deputado estadual no Rio de Janeiro, que é a base política dele, um outro filho como vereador da cidade do Rio de Janeiro, e lá pelas tantas, aí já num outro período um pouco mais de ascensão, que é 2014, ele coloca um terceiro filho para ser deputado federal por São Paulo, onde esse filho sequer viveu mais do que 4, 5 anos da vida dele, não tem base política, não tem representação política, não tem nada a ver com São Paulo, né? Mas é que não dava para concorrer outro deputado federal pelo Rio de Janeiro, da família Bolsonaro. Basicamente era isso. Então, bota o Eduardo para concorrer por São Paulo. Quando começou a campanha passada, e um pouco que me traz aqui, que tem a ver com o meu livro, e resume um pouco disso tudo aqui que eu estou falando para vocês, e eu também acho que é mais interessante vocês questionarem, acho que o que vocês têm curiosidade de saber, para eu ser um pouco mais específica, mas é isso, é contar esta história, né? Porque na medida em que ele se colocou para ser candidato presidencial. Só um minutinho aqui, tocando meu interfone, né? Ao vivo. Gente, desculpa, eu voltei. E aí, o que me traz aqui é porque, assim, na eleição passada, ele disputou a eleição como alguém bastante desconhecido de quem ele realmente era, né? E ficou um desafio muito grande para nós, jornalistas, lidar com vários aspectos da candidatura do Jair Bolsonaro. E meio que foi, assim, pouco tempo para lidar com uma coisa muito difícil de decifrar, de diferentes pontos políticos. Eu vi, vocês falaram aqui um pouco antes sobre corrupção, e claro que eu falo muito sobre o esquema de corrupção da família criado dentro dos gabinetes parlamentares deles, mas eu acho que a maior descoberta, para além dessa questão da corrupção, é
essa questão da corrupção, mas como ela foi usada ao longo da vida para construir a figura política, o patrimônio político, a pessoa Jair Bolsonaro pública, né, que é construída em cima de muita hipocrisia, porque ele defende um discurso político, uma pessoa que, na prática, ele não era, né? Ele não vivia sob as regras que ele prega para os brasileiros, inclusive fazendo campanha política hoje. Então, é um pouco, para mim, ficou um desafio ao longo desse tempo. Foi, sim, começar a investigar esse esquema de corrupção que foi colocado já no início ali, em 2018, mas que ao longo do tempo foi mostrando muito sobre a vida dele, sobre os filhos, sobre por que ele criou esse clã. Até tinha lembro que na pesquisa já para o livro, a gente identificou eu e o meu colega que estava me ajudando a fazer a pesquisa de época, um determinado momento que o Bolsonaro dá uma entrevista em que ele fala que está colocando os filhos para disputarem a presidência, disputarem cargos no Rio de Janeiro, e aí ele fala que ele quer sarneizar o Rio de Janeiro. Ele faz uma referência ao José Sarney, o ex-presidente, que tem filhos na política também. Então, ele começa isso sim, porque ele é uma pessoa que começa a vida pública dele, a vida por causa da briga que ele arrumou no Exército em torno da questão dos salários, mas ele inicia ali sem patrimônio, sem nada, como uma pessoa, né, humilde, pobre, de certa maneira, apesar de ter trabalhado muitos anos no Congresso, de uma família que tinha também uma origem humilde. E aí depois essa família ascende, assim, né? Ascende financeiramente, todo mundo, ao mesmo tempo em que todos eles são colocados na política, sem que eles tenham sequer outros negócios, né? Então, eu levei esses 4 anos meio que tentando responder uma pergunta, né? Quem é Jair Bolsonaro? Mas quem é Jair Bolsonaro de verdade? E aí, esta pergunta envolve várias questões. Envolve questões de corrupção, envolve questões de comportamento, envolve questões da família. E foi um pouco o meu trabalho reunindo isso, tanto no podcast quanto no livro que saiu agora, que a Dani falou, que é o negócio do Jair, a história proibida do clã Bolsonaro, que é muito mais que contar o esquema de corrupção em si, que foi montado ali, e aí eu não sei se todo mundo aqui está a par, mas só para resumir, ele basicamente tinha a maior parte dos funcionários de gabinete deles, não eram pessoas que trabalhavam efetivamente como funcionários de gabinete, eram pessoas que eram nomeadas para constar, devolviam cerca de 70%, 80%, 90% dos seus salários todos os meses, em dinheiro. Essas pessoas recebiam, iam ao banco, sacavam e depois entregavam esse salário aos operadores do esquema. Este dinheiro depois era lavado, né, era utilizado para comprar imóveis, para fazer pagamentos de despesas pessoais, entre outras coisas, mas ele também garantia um poder, porque aí ele começa de alguma maneira com ele, aí ele coloca a primeira mulher dele para ser vereadora, aí eles se separam, e aí os filhos já estão na maioridade, já começam ali, os dois mais velhos, ter 17, 18 anos, aí ele coloca os filhos, o primeiro filho, Carlos Bolsonaro, foi colocado para disputar uma vaga de vereador contra a própria mãe, com 17 anos de idade. Esses detalhes, todas as vezes, eu já contei, sei lá, milhares de vezes, mas eles sempre chocam as pessoas, porque ela, né, tem esse, e também tem uma outra coisa que eu não falei aqui, que é a questão do nepotismo. Eles chegaram a ter 22 pessoas da família do Bolsonaro nomeadas dentro dos gabinetes da família em algum momento. Esta é a mesma pessoa que fica falando que vai acabar com a mamata, né? Que aqui no Brasil é uma expressão para quem se aproveita do dinheiro público, né? É uma pessoa que tem uma mamata. Então, ele era alguém que adorava fazer meme na internet, dizendo isso, que ele ia acabar com a mamata dos artistas, não sei o quê. A vida do Jair Bolsonaro, de alguma maneira, é construída em cima de aproveitar muito dinheiro público. Até a lua de mel dele com a Michelle foi paga com passagem da Câmara dos Deputados. Para resumo, assim, um pouco desse início de conversa, e aí também deixo aqui um pouco espaço para vocês se questionarem mais especificamente, mas dada essa figura, eu acho que
para além dela ser, né, essa pessoa que é, com tudo isso que eu falei, ele, na medida em que tem medo das consequências criminais que vão vir à tona para ele e para os filhos e para a família toda, porque é por isso que essa história é uma história que sempre deixou ele fora de sério. Perguntar para o Bolsonaro sobre essa história, já ameaçou o repórter, vou te dar um soco, por que você está perguntando isso? Assim, sempre muito agressivo sobre esse assunto, embora seja agressivo sobre várias coisas. Mas esse assunto é um assunto que atinge a família como um todo, assim, em cheio. Então ele sempre ficou muitíssimo irritado com esse assunto. E, de algum jeito, a notícia sobre a investigação do Trump e dos filhos dos Estados Unidos nesses últimos dias rodou aqui no Brasil como, sabe, assim, uma olhada ao futuro. E será que, né? Aqui as investigações já existem, tá? Meio que existe um problema de alguns setores do judiciário, do sistema de justiça, aí de fazer algumas coisas andarem. Algumas andaram recentemente ali, mas ainda com muita timidez. Agora, o mais grave né, assim, a gente não está na semana eleitoral do Brasil discutindo qual seria o melhor presidente para o Brasil, as questões do Brasil, não, a gente está meio que preocupado com a possibilidade do Bolsonaro não aceitar o resultado, ameaçar a democracia brasileira de alguma outra maneira. Não sei em que reação ele vai ter em função do que virá das urnas no domingo, mesmo se ele conseguir um segundo turno. Também, muito provavelmente, dependendo se, vamos supor, foi por uma diferença pequena, né, vai acabar, não tenho dúvida de que ele provavelmente vai questionar o resultado. Se faltar 2% para o Lula vencer no primeiro turno, ele ainda assim é capaz de questionar o resultado que virá das urnas. Mas acho que, enfim, para a apresentação aqui inicial, desculpem aí o contratempo, cheguei em casa e ainda estou me ajeitando aqui. Não, foi perfeito. Eu gostei. Oh, thank you so much. Sorry, André, our interpreter, we're driving you crazy. But thank you so much, Juliana, for your participation. You gave us kind of an inside look at, or asked us to think about a little bit this research you've been doing about who exactly is this person, Bolsonaro. You know, at least for me, you're making me think a little bit about the cult of personality that starts to develop around a certain discourse. And as you say, it sucks the air out of the room a little bit. And so you talk about nothing else. But this, you're not talking about the future. You're not talking about the nuances of political policies. This cult of personality ends up consuming every other dialogue in the rooms. But so I do have some questions about that a little bit, but I think, Daiane, you have... Eu também tenho várias perguntas aqui para todo mundo. Como que a gente... a gente faz uma pergunta só? Como que a gente faz, Dani? A gente tem perguntas do público também, Yeah, né? so we have some questions right now that we can get to, I think, right away in the Q&A. But if there was something specific, Daiane, that you wanted to put to our guests, we can do that, or we can just turn to the Q&A. And if anybody of our attendees wants to talk, please lift your hand up. And when we get to that section, I will enable you to talk and you can ask your question. But if you want to just, Daiane, como quer fazer? Do you want me to go to the Q&A? Bom, eu tenho um monte de pergunta, mas vamos dar prioridade então para as pessoas que estão assistindo, né? Eu acho que é melhor. Yeah, so now I think I'll go in order of how we received them. And Peter Schweizenberg asked... Aliás, rapidinho, Pedrinho, um beijo. Pedrinho foi meu ex-aluno de português, viu? Que bom que você está aqui. His questions in Portuguese, Daiane, do you have access to the Q&A? Eu tenho. Ele pergunta o seguinte, olha... ele chama Peter, mas a gente chama ele de Pedrinho, tá? Que promessas de campanha Lula fez sobre restaurar o financiamento para cientistas climáticos e retardar o desaparecimento da floresta amazônica? Ele é preocupado. Ele é cientista também, né? Alguns de vocês teriam essa resposta? Se não, eu falo alguma coisa. A gente não sabe. Eu posso dizer de meio
Assim, eu não lembro, assim, proposta. Esse é um problema dessa campanha. Exatamente, é isso que eu ia falar agora. Esse é um problema grave dessa campanha. Nós estamos discutindo muito pouco programas, propostas, questões específicas. O Brasil hoje precisa sair do chão, da terra arrasada que sobrou depois de 4 anos de destruição do que existia em termos de construção de Ministério do Meio Ambiente, saúde, cultura, educação, todas, assim, não é fácil um país que é continental construir política pública para dar conta de diferentes aspectos, né? Então, assim, quando eu escuto o Lula, de um modo geral, e até os outros candidatos, é sempre no vamos resgatar isso, vamos resgatar aquilo. Então, assim, a maioria das propostas tem a ver com retomar tudo que ficou parado ou tudo que foi destruído. Então, assim, propostas específicas, eu não me recordo especificamente de nada muito concreto, a não ser assim da promessa do compromisso, né? De retomar o compromisso com o cuidado com a floresta, o trabalho do IBAMA. Então, propostas específicas, científicas, eu sinceramente não me recordo. Não sei se a Lígia também acompanha alguma coisa nesse sentido, pode agregar, mas eu não me recordo de nada muito específico. Exatamente o que a Juliana disse, Pedrinho. Essas eleições são muito atípicas, é uma eleição que não se fala sobre propostas, não se fala sobre futuro, e, inclusive, bom, Bolsonaro não tem proposta nenhuma, o que ele está fazendo é o que a gente está vendo, o que ele está fazendo, destruindo a floresta amazônica. E o Lula, ele colocou um projeto, mas não é o projeto final dele, é um projeto não finalizado. Então, ninguém está querendo falar de propostas entre os dois principais candidatos. Então, é uma resposta que a gente não tem, Pedrinho, nem o povo brasileiro não sabe. Posso colocar a segunda pergunta do Pedrinho, porque aí eu acho que pode ser, como vocês preferem fazer? A Lígia deu uma outra sugestão. Yeah, I think that Lygia's suggestion is a good one. Just very quickly for our audience, I mean, it becomes apparent that some people might just have some questions about how democracy works in Brazil. And there are some questions in the chat. Does Brazil have mail-in voting? Does accessibility or issues of accessibility to the actual voting state, the polls, does that come into play? Hoon Kim asks if in Brazil there's something akin to blue and red, to that kind of, to the way that in the US appear, the way that we have very politically divided ideologies between blue and red states. Is there something similar in Brazil, or are there other different types of parties? He also asks, he says the US is extremely fragmented along those lines. Are there notable divisions along other lines? If not those, I remember hearing that Bolsonaro was supported by many women and Black Brazilians in the last election. So maybe this is something you want to address. Where does his popular support among women and Afro-Brazilians or Black Brazilians come, if it's there? And if it was there in the last election, and does it continue in this round, or are you seeing a change there as well? And then somebody asks, is there anything in place just in case Bolsonaro has a hard time accepting the vote to maintain things under control, or is everything playing by ear at the moment? So those are kind of structural questions with some deeper questions in there. If I leave it to you if anybody wants to take those. Eu vou falar, Daiane, rapidinho, porque eu acho que eu vou ter que falar essas, e aí eu vou precisar deixar vocês, lamentavelmente, porque tem alguém me esperando aqui, chegaram mais cedo aqui em casa. Vou começar pela parte mais, eu vi aqui no chat, perguntas sobre a questão da acessibilidade, né, em relação às pesquisas. As pesquisas no Brasil, de um modo geral, nunca cometeram nenhum erro absurdamente grave, ainda mais na semana pré-eleitoral. Em geral, as tendências foram captadas
alguma variação de pontuação, um pouco mais acima, um pouco mais abaixo, mas na eleição presidencial, né? Bolsonaro, desde que o Lula foi preso na eleição passada, liderou a campanha e ele só foi tirando vantagem ao longo do tempo e na pesquisa de um dia anterior da eleição do primeiro turno de 2018, se não me engano, o Datafolha indicava 40% de intenções de voto. Agora eu só não lembro se era os chamados votos válidos, que é excluindo nulos e brancos, ou se era intenções de voto, mas se não me engano acho que eram 40% das intenções, então os válidos é um pouquinho maior. Ele fez 44, se eu não me engano, 45, por aí. Então, assim, pode fazer um pouco mais, mas as tendências se mantiveram, e a pesquisa de boca de urna que é feita no dia também. Ela geralmente é cravada, é o número que é dado. Essas são pesquisas que, no Datafolha, eles fazem, acho que, ponto de fluxo. Eles vão num lugar onde tem muita gente de diferentes classes sociais e acessos e vão entrevistando as pessoas. O antigo Ibope, que agora é IPEC, parece que vai aos endereços. Vai às casas das pessoas fazer entrevista. Então, isso é presencial, tem um grau de confiabilidade muito maior que todas as outras pesquisas. Eu não me recordo, e, enfim, tem mais gente aqui, pode dizer, de um erro em eleição presidencial, assim, da semana da eleição, nenhum. Das últimas, desde a primeira eleição da Dilma, com toda certeza, todas as pesquisas sempre acertaram os resultados. Assim, existe uma pequena variação de pontuação, mas nunca teve erro. Então, não acho que exista nenhuma, assim, grande chance de virada, e acho que até dentro da própria campanha do Bolsonaro eles não falam publicamente, mas eles sabem, porque a gente sente quando conversa com pessoas ali. Então, eu sinceramente acho que o que está colocado para a gente é se vai ter segundo turno ou não, e o quão perto vai ficar. Eu vi que tem uma pergunta para mim, vou deixar as outras para os colegas aqui, que tinha uma sobre a questão das mentiras, né, sobre a descredibilização do jornalismo e da própria ciência. Essa foi, assim, acho que a questão, sabe, que foi colocada desde a eleição do Trump, sobretudo. Naquele ano teve eleição de prefeituras no Brasil e já teve muito isso, a proliferação de mentiras, de boataria, e foi bem difícil. E a eleição passada foi isso, disparo em massa, com um monte de mentirada, o feed do Facebook, que também prevaleceu muito. Só que de lá para cá, de algum jeito, as pessoas aprenderam que o WhatsApp era um problema e que tinha, assim, elas podem até ainda assim se agarrar e acreditar no que elas querem. Mas hoje em dia, elas têm até vergonha quando você pergunta assim, mas você leu isso aonde? Ela tem vergonha de responder que foi no WhatsApp. De algum jeito, as pessoas já entenderam um pouco melhor que elas estão se informando mal por campanhas de difamação. Não vão entender do jeito que eu estou falando aqui, mas elas têm ali uma certa insegurança com o que chega até elas pelo celular, sem ser assim, com fonte, sem identificar. Mas, ao longo desse tempo, ao mesmo tempo, vem ali a imprensa acabou quase que como parte de um processo de campanha, né, contra. Ele faz uma campanha contra a imprensa. Só que também tem o período anterior, que é o período da cobertura da Operação Lava Jato, em que as coisas foram complicadas, né? Assim, a imprensa cometeu erros, e isso tudo, de algum jeito, se misturou dentro de um caldeirão de problemas, que é bem complexo, dá um dia para a gente debater só especificamente ali a questão da imprensa, mas o que eu tentei enfrentar ao longo desse tempo foi usar o mínimo de fonte anônima possível, sempre documentar as minhas reportagens, até apresentando documentação, com documentação, áudio, tipo meu podcast, por exemplo, ele tem uma pessoa ali confessando os seus crimes, né? Enfim, a fonte é anônima, mas o áudio é de uma pessoa que se sabe quem é,
Então, quem me cedeu ficou mantido em sigilo, mas não a pessoa que está falando. Então, você escuta, né? Eu sempre tentei mostrar o quanto mais fosse possível para que a pessoa acreditasse no que ela estava lendo e vendo, e não necessariamente porque eu estava dizendo, sabe? Eu tentei fazer dentro do meu trabalho justamente para combater isso, combater esse discurso de que a imprensa é mentirosa e tal. E aí, mais recentemente, nessa matéria sobre os imóveis, claro que eles criaram 20 narrativas diferentes para tentar atacar a gente. Foi, enfim, um ataque mais, acho que, violento, assim, em termos de redes e de campanha difamatória, botaram até coisa na televisão para atacar a gente. Aí só achei assim que eles esqueceram de combinar entre eles a versão. Aí cada pouco um falava uma coisa. E eles queriam dizer que existia um erro, que a gente tinha confundido a maneira como está escrito nas escrituras, né, a referência ao dinheiro vivo. E aí eu achei muito, assim, mais curioso de tudo é que aí, domingo, depois a gente publicou todos os documentos ali para que as pessoas pudessem ver, mas domingo o Eduardo Bolsonaro, é o terceiro filho do Bolsonaro, que é um dos que comprou imóveis com dinheiro, parcialmente, fez pagamentos em espécie, ele gravou um vídeo para nos atacar, né? Ele gravou um vídeo para dizer que a matéria era mentirosa, mas lá no meio do vídeo ele admite, sim, mas no meu caso, só foi pago 1/3 em dinheiro vivo. Isso está escrito porque eu detalhei na escritura e eles viram. Aí fica assim, é tão insano, né? Ele gravou um vídeo para me atacar, mas ele admitiu. E eles continuam falando, sabe, isso. Então, a essa altura, no fim das contas, ele tem lá um núcleo de pessoas que acredita nele, independente do que a imprensa diga, publique, mas esse núcleo eu tendo a achar que ele é cada vez menor, até pela maneira como eles reagiram a tudo isso que aconteceu nas últimas semanas, a tentativa de censura, assim, bastante equivocada, até do ponto de vista político deles, porque pegou muito mal, reverberou muito mais o assunto, não sei se quem está acompanhando aqui sabe, mas o filho o filho mais velho do presidente, o senador Flávio Bolsonaro, entrou com um pedido de censura na justiça no Brasil. Ele perdeu na primeira instância, mas um desembargador na segunda instância concedeu a ele uma censura que durou ali algumas horas, menos de 24 horas, porque a gente acionou aí o Supremo Tribunal Federal para derrubar a censura, e derrubou a censura. Só que o tempo que isso levou fez com que a imprensa inteira noticiasse isso, e jornais republicassem a matéria. Então, assim, no fim das contas, por que você censura uma matéria que você está dizendo que não é verdade? E, ao mesmo tempo, já faz semanas, a matéria foi publicada no dia 30 de agosto, isso aconteceu ali, né, acho que semana passada era 22, 23, o dia da censura. E aí, porque um mês depois, praticamente, então, assim, a gente tentou pesquisar um pouco para saber, né, como que isso tinha batido, porque a gente sabe das qualitativas deles lá, que dentro, nos indecisos, esse material pegou muito mal entre eles não conseguem explicar, até porque não explicaram, eles atacam, mas eles não trazem um documento para dizer que alguma informação é mentirosa. Então, eles ficaram numa situação sem saída, né, e ficaram zanzando com esse assunto. E, sinceramente, para encerrar, né, eu não tenho nenhuma dúvida de que ele vai atacar o resultado das urnas, porque é a única saída que ele tem para ter uma desculpa pública em torno de ter sido derrotado. Ele não vai dizer que foi culpa dele, né? Mas ele provavelmente, até porque já está fazendo isso, meio que o discurso ensaiado de desculpa para a derrota, é dizer que, na verdade, roubaram, fraudaram a eleição. Só que, como muito bem o Chan estava falando no início, de um modo geral, uma compreensão de que, se essa eleição terminar no primeiro turno, essa reivindicação de fraude vai ficar sem eco, por uma distância, por uma vitória muito expressiva, né, do ex-presidente Lula, mas a se confirmar se é que isso realmente vai acontecer no domingo.
Gente, eu vou precisar ir. Desculpem deixar vocês aqui. Eu já entrei correndo, estou saindo correndo. Um outro dia a gente combina, talvez de novo, conversa mais. Obrigada pelo interesse e pelo espaço aqui para conversar com vocês. Obrigado. Thank you for being with us, Juliana, who has to leave us early. Have a good night. Thank you. And please stay with us, others, or we'll continue our discussion with Sean and Ligia. Muito obrigado, Juliana. Bye, bye. Can I respond just briefly to those questions? Absolutely, that were yes, asked there? Yeah. yes. So just in terms of the mail-in voting, and Ligia, Diane, if you want to correct me, I don't believe that Brazil does. Brazil has an electronic voting system, which is federal, unlike the United States, where it's, there's different voting system everywhere you go. And I know that actually that this is at the state level, that states kind of have accessibility programs to make voting accessible in Brazil, but it's these electronic voting machines everywhere. And I wanted to respond to Hoon's question, but first, especially since Danny, you noted this connection that you were my student amazingly at Rutgers Newark. Hoon, if you're the Hoon that I'm thinking you are, we went to Rutgers together as undergraduates. And so it's good to hear from you, my man. And we're both now teaching at Rutgers. Anyhow, it's cool. So to respond to your question, Hoon, the question, the first, if there's something akin to blue and red states, there kind of is, although it's shifted in interesting ways, right? So in Lula's the first time he was elected, he had run for president in every election since the end of the military dictatorship. He first won in 2002, and then actually his support was significantly in the Southeast and the South, which is, relatively wealthy areas and urbanized areas of Brazil. Porto Alegre had been this kind of workers' party city, famous for participatory budgeting, which was a model that of workers' party government and kind of became exported to the world. But starting with the 2006 election, that geography and the class basis of PT voting really shifted significantly and moved to the poor, who became the voting base for the PT, and two, especially to the Northeast, which today is thought of as the big kind of electoral stronghold of the PT, and the South, on the other hand, now tends to be thought of as more conservative. So there's been this shift in the kind of electoral map, not quite akin to the kind of bifurcation you have with blue and red states in the US, but there is a geography of voting, which we could talk about more. And then you ask if there are notable divisions along other lines, and that Bolsonaro in 2018 was supported by many women and Black Brazilians. That's true. I was actually, just to answer your question, I kind of glanced at some polls that have been done on the kind of support for Bolsonaro by race, and among, at least as far as the polling that's been done, among people who identify, and this is using Brazil's kind of peculiar census categories, which divides race and color into 5 categories, among people identifying as brown or Black now, Bolsonaro it has a significant disadvantage. I think it's now like 16 points, the last poll that I saw, to Lula. But Bolsonaro has had many supporters who in the United States would be considered Black. And that's, it also has to do with the complexity of race. I mean, these categories are constructed differently in different places, and there's a gigantic literature about this. Many people who in the US would be considered Black in Brazil don't necessarily have a kind of politicized sense of themselves with that kind of racialized category the way they do in the United States. So the whole kind of way in which race is made part of people's political perceptions is somewhat different, although it is salient as those polls show. And among voters who identify themselves as white, apparently it's a roughly even split now between Lula and Bolsonaro. And I think there's something similar with gender as well.
Lula has opened up a big advantage among women and much smaller among men. But I think where you'll see the strongest differences at this point are in terms of class, where here Brazil has a monthly salary, which is kind of used as a measure for everything, and minimum wage. And among people making 2 or fewer minimum wages, which by the way, that was the only kind of class category that the PT candidate Fernando Haddad won in 2018, that divide is enormous now. And I think much of the kind of, at least from what I've been able to see, the kind of support among the poor that Bolsonaro did manage to get, although he still lost in 2018 in that segment, has really dropped precipitously. So there are, very significant class divides. Lígia, go ahead. Eu só queria adicionar mais 2 pontos que talvez sejam importantes para as pessoas que não estão muito familiarizadas com o sistema eleitoral brasileiro. Primeiro, que o voto no Brasil é obrigatório, né? Então, acho que isso vale a pena colocar, porque é muito diferente daqui. E acho que o Sean tem razão no sentido de que a gente tem alguns estados que seriam mais vermelhos e estados mais azuis, mas o Brasil, o sistema não é igual aqui nos Estados Unidos. No Brasil é uma pessoa, um voto. Então, o Estado, na verdade, faz menos diferença nesse sentido. Só queria adicionar esses 2 pontos. E sim, o Sean tem toda a razão. Acho que o Lula está na frente entre os negros e as negras, entre as mulheres e entre os jovens também. Ele, na verdade, está mais forte no sul, então o sul tem 3 estados, né? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Paraná e Santa Catarina são mais fortes, Bolsonaro é mais forte, e o Lula está mais forte no Nordeste e no Sudeste, pelo que eu vi também. O Bolsonaro é mais forte entre os homens e os brancos e as pessoas de acima de 2,5 salários mínimos. Acho que é mais ou menos isso também que eu me recordo. Oh, the one other just relevant kind of, demographic social category that is a major factor is religion. And Bolsonaro has had a very significant advantage among evangelical voters, which I don't know the latest, it's been shrinking, but he may still have an advantage there, which is something, and 30-something% of Brazil's population is now evangelical. That it's the population that's grown very rapidly and over the last bunch of decades. Thank you, Lígia and Sean, for taking on those questions. I want to go back to another question on the Q&A and also touch on the very first kind of topics we brought up. Sean, you gave us kind of a worldview perspective of what's going on, and Lígia, you gave us a very kind of domestic implications or expectations or hope in terms of policy. And so maybe we can end our discussion by revisiting these trajectories a little bit. And in our Q&A, a few people, including Marcy Schwartz and others, have asked if you could elaborate, either Sean or Lígia, a bit more on what the implications of this election are for the rest of Latin America and other international contexts. I had mentioned Italy right now, just voted in a fascist far-right prime minister, and who is a woman who speaks 4 languages, so kind of, chimera of problematic things happening. And then somebody, I think also in the chat, has asked, what is the international community stance in terms of a possible civil unrest if that were to happen in Brazil? I don't know if we have any insider information. Perhaps we can talk about if anybody should be paying attention. I mean, I think it often seems as if the US should be paying more attention to Latin America. Perhaps it is. Sean, you seem to think that Biden would take an aggressive stance if something were to happen, right? But I always feel like, we're happy with
not knowing much about Latin America, at least in terms of popular discourse. I mean, it's still Brazil. Do they speak Spanish over there? Questions like that still are very regular to hear, I think. So if you want to just check, like, what are the implications for Latin America? What is the world watching right now? Or what should they be watching? Anything you want to add to that? Yeah, sure. I can speak a bit to all of those questions. In terms of the implications for Latin America, I mean, if Lula takes the presidency, it'll be the first time in Latin American history where you have, I think, the six largest economies in Latin America, I think, will be under some kind of left-wing governance. So that would, in that sense, be the early part of this century was marked by the so-called pink tide of kind of left-leaning governments across Latin America. So it would look very much like, I think, on a large scale, a kind of return of that. The politics remain complicated. I mean, those governments are not going to be all getting along either, but I think it would mark, a very important moment in Latin American history, and one that has this precedent in the beginning of the century, but it would be on an even larger scale in terms of the size of the economies and the number of people in these governments. In terms of your question, Danny, about Italy, I mean, she is a different kind of fascist than the kind of neo-fascists, Trump and Bolsonaro, as you said, she speaks all these languages. They're very uncouth. They're buffoons. They're like, she's not, right? And so there's like an old saying, which read somewhere recently and have heard a couple times, that in Brazil, that the Brazilian elite prefers fascists who eat with a knife and fork, which Bolsonaro doesn't, in that sense. It's not. He's uncouth. She's couth, and so it raises this whole other kind of specter of a different shape that this kind of far right movement could take. In terms of the relevance of the Brazilian election there, I mean, I think Bolsonaro, Brazil's a big and important country, and we don't always see that in the U.S., with a kind of U.S.-centric, but it's a major economy. It's got more than 200 million people. I think it would be an important strike against that international far right that's consolidating for Bolsonaro to lose the presidency. And was there another? Well, just a quick follow-up there. Somebody asked more specifically about the China and Brazil relationship. Was there something? I don't know how much you would have to say or can say about that, but is there something we should be watching between there? That's really complicated. I don't know. So yeah, I think I saw some of the questions. Someone mentioned rightly that Bolsonaro came in with lots of anti-China rhetoric, and then suddenly was like, "Whoops, China's now Brazil's largest trading partner," and got lots of pushback, and has moderated that a lot and is trading with China. Lula, of course, was the president of Brazil when the BRICS became this important phenomenon. Brazil, India, Russia, China, South Africa. It was a Goldman Sachs banker who came up with the term, but these were supposed to be the big emerging economies, and they actually became and still are a political bloc. So I don't know that what the position of the Chinese Communist Party is on this election. To my knowledge, they're not being heavily involved. It's certainly part of the mix. I mean, the right-wing pundit TV personality Tucker Carlson was recently in Brazil, and kind of framed his whole reporting and visit there around China's colonization of Latin America, and casting Bolsonaro as like a defense of American interests in the face of this colonization by China. So the politics of it are pretty weird. To go back to the kind of Biden administration, I don't think that view, which may be important, it certainly is important in the Republican Party, I don't think that particular view has
become the view of the Biden administration, in particular, as I suggested, because it's overdetermined by U.S. politics, right? Bolsonaro, as an ally of Trump, simply cannot be supported by a Democratic Party government because of the internal conflicts in the U.S. But the politics are complicated, and I'm not really sure what views the Chinese government has about it all. But China's kind of part of the larger international story, absolutely. I wanted to ask, Lígia, I don't know if you have anything to add there, but... Não, só vou acrescentar, assim, na verdade, contar uma historinha. Quando eu fiz meu mestrado na Alemanha, e foi na época que o Lula estava no governo, o governo estava indo super bem, e as pessoas falavam, nossa, que legal o Brasil, o Lula, etc, etc. E aí eu mudei aqui para os Estados Unidos quando o Bolsonaro estava eleito, e as pessoas, puxa, que pena, eu sinto muito e tal. Então, assim, essa é a visão internacional, essa é a diferença para o mundo, né, do Lula para o Bolsonaro. Aqui, atualmente, as pessoas falam, nossa, eu sinto muito, estou preocupada com você, e etc e tal. E quando foi o Lula, era assim, nossa, o que vocês estão fazendo? Que interessante, vocês são um exemplo. E eu, assim, acho que, claro, dadas as devidas proporções, né, eu acho que isso explica um pouquinho. Acho que o Bolsonaro, ele é ruim para a visão internacional do Brasil. Eu acho que a China foi muito diplomática, porque a China simplesmente ignorou as grosserias dele, e o que foi a nossa sorte, porque a gente depende muito mais do comércio com a China do que a China com a gente, né, da gente. Então, assim, foi realmente que bom que a China foi estratégica e diplomática, porque a gente poderia ter saído muito prejudicado e a China teria achado um parceiro comercial para fornecer soja para ela com muito mais facilidade. Então, assim, do ponto de vista econômico e de relações internacionais, eu acho isso. E para responder a pergunta do Victor, eu pediria, né, para vocês ficarem de olho nas eleições no domingo, torcerem pela gente, né, pelo Brasil, pelos brasileiros, pelas brasileiras, e no final torcerem por todos nós, assim, porque acho que mais um governo progressista a gente precisa. E aí depois também, né, acho que a gente precisa, como eu falei antes, continuar acompanhando e lutando, nas ruas, os movimentos sociais, que a gente vai construir o país que a gente quer. Eu acho que era isso que eu tinha para adicionar. Obrigada. Thank you, Lígia. I wanted to just, we should probably wrap this up maybe in the next 5 minutes, but I wanted to come back to your very detailed plan, what we should be talking about, right? Things that we should be talking about to improve the lives of Brazilians, and of course these are things that we should be talking about here as well in the US. And even as each election, we seem here in the US, I'm now making a comparison, maybe I shouldn't make, but even as we seem to be clawing at democracy, holding on by little grasps here in the US and being told that every election is the most important, and seemingly we seem to be electing, of course we have a very different political system, the Electoral College, and the power of the states changes a lot of our discourse here. But it just seems that every time we do manage to get center left or a Democratic person in, that we, in exchange for that election or that campaign energy or the vote, we lose a lot of the hopes, that we had for universal healthcare or more access or more feminist policies, more queer liberation, right? We're losing the fight when it comes to these things. At least it feels that way, right? With our current Supreme Court and lots of other things that happen around abortion and, the discourse here. What then, could you give us a bit of hope for Brazil that, say, the campaign turns out in Lula's favor or even in another candidate's favor, right? There are other people running for president in Brazil, right? Not just these two, but it seems that it'll be coming down to these two. If the energy behind Lula gets him into office,
what do you think will actually make it through? What are the changes that are there that there's actually energy for, and what do you think is going to be the compromise? Eu acho que o Sean colocou no começo, né? O Lula está fazendo essa grande aliança, está tentando, chamou, acho que acertadamente também, infelizmente, mas acertadamente, uma pessoa da centro-direita para ser o vice, né? Alguém que a gente queria realmente mais longe, de preferência, mas acho que foi necessário. Então, eu acho que já nos outros governos Lula, né? No primeiro governo do Lula, no segundo governo do Lula, no governo da Dilma, foram muitas concessões. Acho que a esquerda acabou se calando um pouco, porque, bom, estávamos, entre aspas, no poder. Acho que esse foi um dos erros. Outro erro foi não ter tomado mais espaço na mídia, né? A mídia no Brasil, ela é super... A Juliana devia estar aqui para a gente, para falar, tem muito mais know-how disso do que eu, mas a mídia no Brasil é muito controlada pelas elites brasileiras e não foi democratizada durante os 16 anos do governo do PT, o que eu acho que, na minha opinião, foi um erro. Também acho que educação política nas escolas não foi algo implementado nos 16 anos de governo do PT, mas, na minha opinião, outro erro. Então, eu acho que, assim, dessa vez, eu realmente espero que a esquerda tenha força para fazer o contraponto, porque o Lula, para se reeleger, ele teve já que fazer muitas concessões, e para manter o governo vai ter que fazer muitas concessões. Então, eu acho que só um movimento social bem organizado nas ruas é que vai fazer com que a gente chegue um pouquinho mais perto desse Brasil que a gente está, né, almejando. Eu acho que é isso. Para mim é isso. Could I respond to that as well? Yes, yeah, no, please. Okay. Yeah, no, you make good points, Alicia. I mean, the particular government that's in office, it sets like a baseline. It sets the battle lines that will be drawn. And if Bolsonaro's in office, people who support democracy are, just going to be fighting for the bare minimum. They're fighting for life. With the PT in power, nothing's guaranteed, but it creates, some opening. As Ligia said, the PT, when it was in power, was extremely conciliatory. In fact, even like Lula in his history as a union leader, which is where he became important, had this, reputation for being this kind of, conciliatory figure, this deal maker. There are many powers. He's going to cut deals with agribusiness, and all these. He already is, kind of building this broad front coalition that brings in bankers and agribusiness and all those figures. So that's, it's going to be a government that I think will probably be cautious in certain ways, and as Ligia is suggesting, to that extent, it's going to depend on the conjuncture and on the way in which the government is pushed in certain directions by social movements and unions. But again, in terms of, for thinking about, progressive social changes, and forgive me if there are, conservatives in the audience, that seems to be the thing that all of us would like, a particular government in power, it just sets the baseline for the kind of struggles that will take place. And in my opinion, the baseline of a Lula government is a far better one than the gasping for air that literally, when we think about the Amazon, that would be the baseline of a Bolsonaro government. Thank you so much, Sonny. So, Daiane, that leaves me and you. What do we do about this, Daiane? Gente, a única coisa que eu quero é que a gente realmente tire Bolsonaro da presidência da República. É isso, por isso que a gente está
trabalhando tanto assim, né? Eu queria dizer, então, para vocês o seguinte, que as eleições do Brasil vão ser domingo das 7 às 5:30 da tarde, são eleições eletrônicas, e então isso que significa que aqui é 1 hora a mais, eu estou no Brasil, para quem não sabe, então, por volta das 6 horas da tarde, horário de New Jersey, a gente já vai saber, então, o resultado das eleições. Eu queria, de repente, quem sabe, se houver segundo turno, a gente podia voltar a fazer uma discussão dessa, porque, olha, tem assunto para a gente conversar por 3 horas, 4 horas, 5 horas. Tem um seria um prazer para mim. Não sei se tenho o coração, para aguentar, mas... Eu prefiro que a gente não precise dessa conversa, vamos colocar assim. Também, eu realmente prefiro que a gente resolva isso no primeiro turno. Também depois do primeiro turno, até se Lula ganhar no primeiro turno, vai ser complicado depois, ainda tem muito para falar. So on Sunday, just to remind everybody, on Sunday is the Brazilian election around 6 p.m. New Jersey time. You'll be able to find out what's happening in Brazil, and maybe we'll meet again to discuss these issues under a new context. I want to thank my guests, Ligia, our guests, Diane and mine, Ligia, Sean, and Juliana, who had to leave. I want to thank Ariela Parisi for her help promoting the event, and Andrea, our interpreter, who is still interpreting. Thank you, Andrea, for all your work. Muito obrigado a todos. Obrigada, thank you for André. Attendees for joining, and the ones who stuck it through to the end. We had about 35 people at the height. We're down to 6. Thank you, 6. And I want to wish everybody a good night. Uma boa noite. Sim. Boa noite, tchau, obrigada gente. A todo mundo. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Obrigado. Tchau.